foi um empate, é claro que é sempre ruim jogando em casa diante da torcida. E ao final da partida houve muito. Que você falasse sobre esse resultado dessa noite, né? O Corinthians teve algumas chances, mas não conseguiu concluir. E sobre essa reação do torcedor. Que hoje entrou no segundo tempo foi muito importante. Sim. O torcedor está enojado, acho que está triste por o momento do clube, não? A gente não, aqui no futebol não conseguiu dar uma alegria, que acho que é lo que todo mundo quería, y infelizmente en nuestro campo con los agentes no se dio el resultado que a gente salió a procurar, mas é assim. Agora toca trabalhar, a torcida fala e acho que em situações tienen razão, a gente precisa por aí un poco más, y estamos por ese camino, trabajando con humildad, tratando de encontrar nuestra mejor versión, pero bueno, entiendo a la torcida, entiendo al hincha de Corinthians, y de mi parte prometerles que estamos trabajando, estamos tratando de buscar la manera y que no es todo tan malo como por ahí se ve de afuera, sino que nuestra parte de adentro está trabajando, estamos, como dije, buscando nuestra mejor versión, y bueno, esperemos que estos días nos vengan bien para trabajar y para el partido de Grêmio cerrar de la mejor manera la primera parte. Não, você voltou ao Corinthians e jogou contra o Huracan, né? Entrando no segundo tempo. E hoje você entrou também no segundo tempo, né? Eu queria que particularmente você falasse como você está, se você consegue jogar mais do que você tem jogado, se você já aguenta 60, 70 minutos. Sí, estoy tratando de volver a estar al 100%. Acho que ainda me falta un poco más de lo físico, de poder soportar los 90 minutos. Por ahí si comenzaba jugando tenía que salir faltando cuando comenzaba el segundo tiempo y no gosto de salir, y por más que o Joelho deje jugar solo 45, si comenzaba jugando no iba a querer salir. Entonces también un profesor entendió eso y falamos para poder jugar segundo tiempo. Ahí trabajando, acho que estoy sintiendo bien o Joelho, mas falta para que la segunda parte del año sea mejor todavía. Rodrigo, essa guerra política que parece ter passado de todos os limites afeta os jogadores em campo? Porque quando você trabalha numa companhia aqui, lá no topo da pirâmide, as coisas não vão bem em todos os sentidos, é normal que o funcionário, que o colaborador se sinta ansioso, inseguro. Como é que é no futebol? Como é que vocês estão lidando com isso no vestiário? Cara, sem dúvida que a gente escuta, a gente vive dia a dia no Corinthians, mas eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Mas atrapalha como, então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não. Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que Corinthians seja melhor que ontem. E para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. Garro, em meio a essa crise política, tem uma janela de transferências vindo aí pela frente. Você, como um dos principais jogadores do time, que já recebeu, né, procura de clubes da Argentina, da Rússia, você consegue hoje garantir para o torcedor corintiano que você fica para o segundo semestre? Mira, a verdade que não pensei. Seria egoísta de mi parte ponerme a pensar en el futuro cuando hoy o Corinthians
me precisa aqui. Então vou dia a dia preocupándome por mim, Joelho. Jugué muito tempo com muito dor e hoje jogar sem dor para mim é algo que me põe muito feliz. Mas a verdade que, como falo, mano, hoje vou dia a dia trabalhando sempre para que Corinthians esté mejor y no sé cómo será mi futuro, pero mi cabeza está 100% acá en mejorar lo que pasó hoy, en no poder ganar el partido que para mí era muy importante para colocarnos allá encima. Como dije cuando llegué, no quiero brigar por el rebaixamiento, quiero brigar por el Brasileirão, quiero ganar la Copa de Brasil. Acho que o Corinthians é um clube que merece isso, de uma magnitude enorme e é por isso que estou aqui, não? Garro, tu queria fazer uma, quer fazer? Não, já vem. Garro, quando o Dorival assumiu, muitos falavam sobre o aspecto defensivo. O Corinthians estava sofrendo bastante gols e tal. Agora isso parece ter sido acertado, aparentemente. É um time que já não chega a sofrer tanto, mas se vê num novo momento, com dificuldades criativas, ofensivas. E nessas situações, claro, o torcedor acaba falando muito do teu nome. O Garro precisa entrar, precisa jogar mais vezes. De fora, no banco de reservas, quando tu vê que tem jogadores que têm essa capacidade, mas realmente ou peca na última bola ou peca na construção. Como tu está vendo esse momento? No, o time está fazendo o melhor que pode. Não gosto de falar se quando eu não jogo o time joga mal ou quando eu jogo o time joga bem. Não quero falar disso. Acho que todo mundo de sua parte pode fazer melhor as coisas. Y bueno, como dije, tenemos que trabajar, centrarnos en que por ahí nos está costando en la creación, en eso, pero creo que con estos días de trabajo que vienen por delante vamos a poder sacarlo adelante. Garro, ainda sobre essa turbulência política, vocês, jogadores, conversam entre si para tentar se blindar para que isso não entre dentro ali do ambiente de vocês? Sí, como falei, o time está blindado, o ambiente é muito bom. Acho que agora sim é um momento importante do clube, mas politicamente. E no futebol a gente sabe que está em um caminho, em um processo. Se você vê, o professor ainda leva pouco tempo aqui, mas é jogo tras jogo, a gente vai crescendo. Às vezes as coisas não dão certo. Acho que hoje a gente tinha que ganhar e sumar da 3 para colocarnos lá em cima, porque a cabeça do time está em brigar por o Brasileirão e não pensar em permanecer aí em mitad de tabela, que acho que ninguém gosta, um time assim como o Corinthians. Minha visão é que temos que brigar lá em cima com os melhores times. Valeu, Gal. O Garro muito incomodado, né, com esse resultado, disse que o Corinthians é um time para brigar pelas primeiras colocações e não para ficar no meio da tabela. Queria que você falasse sobre isso e também comentasse as vaias da torcida, né? A gente não está acostumado a ver a torcida do Corinthians nesses últimos tempos. Vai a tanto o time como vai hoje, Walterzinho. Cara, a gente se incomoda muito quando não ganha, né? Porque a gente sabe do nosso futebol, o que a gente pode entregar, e quando a gente domina a partida inteira, tendo o adversário que vem para se defender em casa e não conseguir ganhar, a gente fica triste, claro, porque a gente sabe que faltou só um pequeno detalhe, que era o gol. Então é isso, é difícil, parece que é uma derrota para nós. Mas não tem jeito, é seguir trabalhando, seguir focando nos detalhes que faltam, que na minha opinião esse último terço, que às vezes a gente acaba pecando um pouquinho, mas eu creio que o trabalho que a gente está desenvolvendo com o Dorival está com um bom caminho. Ô, Mateuzinho, a transmissão oficial flagrou um papo teu com um torcedor no final do jogo. Queria saber o que foi que ele te falou e o que tu respondeste. Então, desde o primeiro minuto ele estava me xingando ali, que ele estava ali do meu lado, estava me xingando, palavras fortes. Assim, claro que a gente viu o estádio inteiro, no final do jogo, reclamando, vaiando. É o direito da torcida. Eu vou ser hipócrita se eu falar que eles estão errados. Não, eles estão no direito deles, só que a partir do momento que o cara
desde o primeiro minuto já começa a xingar, eu acho que é algo pessoal. Então eu fui perguntar para ele se ele tinha alguma coisa contra a minha pessoa. Ele continuou me xingando, eu falei, virei as costas e fui embora. Então talvez eu não sei se é o torcedor de verdade mesmo, mas enfim, faz parte. Mateuzinho, logo no apito final, vi muita vaia, né, por parte do torcedor. Lá no jogo contra o Huracan, também naquele minuto final, a América de Cali acaba empatando e vem a notícia que vocês estavam eliminados da Sul-Americana. Como é que vocês, jogadores, encaram isso, né? Eu vejo você também como um jogador que representa bastante campo, vibra junto, agradece a torcida. Então, segundo jogo consecutivo, né, essa situação com o torcedor. É difícil, como você falou, eu tenho essa parte, não é emotiva, mas eu sinto muito, tipo, em campo, na pele, o que eles estão sentindo, e quando acaba uma partida e tem que escutar vaia, ofensas, não é muito bom, porque sei que a gente deva estar devendo, mas futebol é assim, são fases, mas eu creio assim, com o nosso futebol em si, a gente está evoluindo, porque assim, a maioria dos jogos a gente está tendo o controle da partida. Contra o Atlético Mineiro, muitos esperavam um atropelo do Atlético, a gente conseguiu criar bastante dentro da casa deles, eles tiveram uma ou duas oportunidades, mas o que está faltando para nós, que parece que está tudo errado, é o gol. Infelizmente, se não tiver o gol, parece que o jogo não tem nada de bom. Mas é isso, seguir trabalhando para que a gente possa evoluir e que essa pausa seja bom para nós. Mateuzinho, vocês no final do jogo, a torcida vaiou, protestou, tem que ser homem para jogar no Coringão, aquele grito de sempre e tal. Claro que a torcida está muito machucada com tudo que acontece dentro e fora de campo. Dentro de campo, pós-título do Campeonato Paulista, mas vocês se aproximaram, vocês foram lá perto da Gaviões da Fiel. Qual foi a tentativa ali de trégua, de pedir apoio para eles? Qual foi o intuito? Eu quero entender melhor esse símbolo do movimento de vocês. Cara, isso mostra 100% o nosso respeito que a gente tem pela torcida. Mostra que, independente da situação, a gente vai estar ali agradecendo pelo apoio dos 90 minutos que eles estão ali gritando, cantando, independente se é um jogo que a gente ganha de goleada, ou se a gente perde de goleada, ou se é como hoje, que a gente empata em casa. A gente está ali como homens, com o peito aberto, com o rosto para cima, mostrando que a gente falha, a gente erra no jogo, mas a gente vai estar ali agradecendo por tudo que eles estão fazendo por nós, que talvez sem eles a gente não ganhasse o título do Paulista. Mas é chato quando a gente tem que ir ali, bater de frente, eles nos xingar, porque não é legal. É bom demais quando a gente vai ali, todo mundo comemorando após uma vitória. Então, assim, espero que a gente possa conseguir evoluir para voltar a esse clima legal que a gente tem com a torcida que a gente criou. Incomoda muito as vaias aí que vocês receberam ao final da partida, de boa parte da torcida? Creio que 100% do jogador não gosta de uma vaia, gosta de ser aplaudido, mas acontece, né? Então, assim, a gente tem que receber essa vaia como uma mensagem e vamos, na verdade eu falo por mim, né? Não posso falar pelos outros, mas eu acatei, sei que a gente está devendo e que a gente pode entregar mais. Mateuzinho, ainda nesse campo de torcida, mas aí sob a sua ótica, porque você é torcedor do Corinthians, o que o torcedor Mateuzinho tá achando desse momento do Corinthians? Aí quando eu falo momento do Corinthians, é lógico, é pelos insucessos dentro de campo, mas também por essa guerra política, que foi até assunto agora há pouco na entrevista com o Garro. Cara, acho que assim, a partir do momento que eu visto essa camisa como jogador, eu tenho que deixar esse lado, torcedor, de lado, porque talvez não me faça bem se eu ficar acompanhando 100% o que está acontecendo do lado político. Às vezes pode pesar o lado torcedor do que o jogador, então se eu não entregar como jogador, o lado do torcedor vai estar ruim de qualquer jeito. Então, assim, creio que eu acho que é ruim, né, pela imagem do clube, por tudo que está acontecendo, mas eu não tenho como te falar quem está certo, quem que está errado. Só tenho que acreditar que isso possa se resolver o mais rápido possível para que nos ajude. Mateuzinho, eu vou recuperar um assunto porque eu acho que ficou mal explicado e também porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar contigo. Teve uma troca no departamento médico recentemente e muito se diz que tem a ver diretamente com tudo que aconteceu contigo. Uma liberação antecipada e depois contra o Novo Horizontino não conseguiste jogar. Queria que tu explicasse sobre o teu ponto de vista o que foi que aconteceu.
acho que, na verdade, o que aconteceu foi um erro de comunicação, porque eu me machuquei no jogo do Mirassol, no meio da partida, joguei machucado, no meio da partida eu senti, e aí meio que viajei já machucado contra lá pro Uruguai, não tinha condições nenhuma de jogo, e se eu tivesse que entrar eu teria aqui na raça, talvez poderia ser uma das piores partidas, porque eu tinha zero condição. Mas eu acho que isso foi falta de comunicação, como eu disse, dos dois lados. Espero que não se repita, né? Porque é algo que pode me comprometer o elenco, comprometer a equipe. E tenho certeza que a diretoria sabe o que está fazendo e os responsáveis têm a mais responsabilidade para que a gente possa estar 100% sempre para jogar, porque é difícil quando você está ali e às vezes tem um risco que não tem necessidade de tomar. Então, acho que é isso. Obrigada. Valeu, Matheusinho. Obrigado. Do Corinthians, Fabinho Soldado vai dar um pronunciamento rapidinho. Pode ir? Alô. Boa noite. Estão fracos? Tudo bem? Vamos lá, um breve pronunciamento, sobretudo algumas questões que estão acontecendo em relação ao nosso trabalho, em relação ao que nós exercemos no centro de treinamento. É inevitável as questões políticas que o Corinthians está passando nesse momento. O resultado de hoje certamente não era o que nós esperávamos, mas a equipe fez um primeiro tempo brilhante e nos mostra que nós estamos no caminho certo. Eu tenho recebido algumas sondagens em relação àquilo que faço. Sou agradecido por isso, pelo Corinthians, que me abriu a porta. E eu venho aqui reafirmar o meu compromisso com o Corinthians, para que a gente continue junto com o torcedor, com a fiel torcida do Corinthians, para que a gente possa passar por todos esses problemas e superar todas as dificuldades dentro de campo. Desde quando eu cheguei aqui com Augusto e agora com Osmar, a gente tem recebido total autonomia para exercer a função e eu espero que a gente continue assim, para que o centro de treinamento, para que os atletas, a comissão técnica, todos os funcionários, todos os colaboradores dentro do centro de treinamento tenham a tranquilidade para que possamos fazer o melhor para colocar o Corinthians aí realmente nas melhores condições em relação às competições. Juntos a gente consegue. E é por isso que, enquanto a autonomia que foi me dada, a autonomia que eu tenho dentro do centro de treinamento, para conseguir, junto com os atletas, junto com o professor Dorival e a sua equipe, fazer o melhor pelo nosso torcedor. Então nós vamos trabalhar dia e noite para que a equipe do Corinthians tenha tranquilidade para, nos campeonatos que nós temos pela frente, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, honrar essa camisa e essa torcida que tanto tem feito por nós. Então, é um pronunciamento aqui para que a gente consiga, dentro do centro de treinamento, para que a parte política do Corinthians ela fique no Parque São Jorge e todos nós do centro de treinamento possamos ter essa tranquilidade de fazer o melhor pelo Corinthians. Tá certo? Esse é o meu compromisso e digo que, enquanto aqui estiver, farei o meu melhor, o meu máximo, dia e noite, para que o Corinthians continue sendo o Corinthians grande e o Corinthians em busca dos seus objetivos maiores. Tá certo? Obrigado a todos. Obrigado, Fabinho Soldado. Agora sim, em instantes, a gente inicia a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, aqui à sua direita,
Boa noite para você, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Na sua coletiva de apresentação, você foi perguntado a respeito de um sistema tático com losango de meio campo, até porque essa foi a plataforma que o Corinthians usou na reta final de 2024 e obteve seus melhores resultados, incluindo o título paulista. Em mais de uma oportunidade, você já comentou por aqui também, uma falta de jogadores de profundidade, de beirada, que o Corinthians tem em seu elenco. Eu queria entender a justificativa para, neste momento, o Corinthians não usar essa plataforma com losango, ainda mais agora que o Rodrigo Garro volta a ficar à disposição, pelo menos por alguns minutos. Obrigado. Bom, o Rodrigo está voltando agora. E é um jogador que pode completar essa função importante num sistema que é único e você tem que ter jogadores com esse perfil. Nós ainda estamos com uma certa insegurança em relação a ele, porque ele próprio ainda tem buscado a sua melhor condição, porém ainda não atingiu aquilo que ele gostaria e ele tem nos passado isso quase que diariamente. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não tenhamos uma nova lesão em cima dessa lesão. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes possíveis e em razão disso, no momento em que ele se recupera, nós perdemos o nosso atacante, que vinha sendo um diferencial para a equipe. Nesse intervalo também perdemos aí o Memphis, que agora está começando a se recuperar. Então nós temos que conviver com essas alternâncias, até o momento que tenhamos todos os jogadores em condições. E aí possamos colocar em campo aqueles que estiverem, logicamente, que nas suas melhores condições. Mesmo ontem, antes do treinamento, Carrídio também acaba ficando fora, que era um jogador muito importante, e nós precisávamos de amplitude para abrirmos um pouco a equipe adversária. Sendo que nós tínhamos um meio-campo de início com Raniel e Maicon segurando um pouco mais, dando liberdade ao Bidon para que ele pudesse se aproximar do Memphis, do Thales e do próprio Hector. Então, assim, nós vamos aos poucos tentando localizar essa melhor equipe, tentando colocá-los em totais condições e, a partir do momento que tenhamos todos esses jogadores, é natural que, de repente, possamos optar por uma condição que vinha sendo muito favorável há pouco tempo. Dorival, Fernando, da TV Globo. Você chegou a ter um pouco mais de um mês, né? Já são 10 jogos no comando da equipe, então isso dá praticamente um jogo a cada 3 dias, é pouco tempo para treinar. Quanto que você estava esperando uma pausa como essa da data FIFA para poder trabalhar com um certo tempo a mais? E qual é o ponto principal que você gostaria de tirar desse tempo de treinamento que você vai ter agora finalmente com a equipe? Bom, eu acho assim, de um modo geral, fazendo um levantamento, nós fizemos aí boas partidas, principalmente defensivamente. Nós ainda estamos tentando encontrar, né, um equilíbrio entre a nossa transição e a nossa chegada ao gol adversário, isso é uma realidade. Fizemos uma partida muito abaixo, que foi a anterior que nós jogamos lá na Argentina, o que nos tirou a possibilidade de permanecermos numa competição que também ela passou a ser importante a partir do momento que não tivemos mais a Libertadores. De um modo geral, nós não temos sofrido nas partidas, ao contrário, nós temos prevalecido, nós temos tido boa posse de bola, nós temos tido momentos assim oscilantes entre bons e nas fases de construção e finalização, que ainda podem melhorar consideravelmente. Mas, de um modo geral, eu sinto que a equipe vem crescendo, ela vem melhorando. É natural que essas oscilações também, em razão de algumas perdas importantes, acabam complicando, né, o andamento do próprio trabalho. Mas em 10 partidas aí, vendo aquilo que nós estamos vendo, a consistência que a equipe vem começando a apresentar, e isso tudo é um processo, ele não é simples assim,
com tão pouco tempo de trabalho, você conseguindo, mesmo assim, alterar algumas coisas que, na minha concepção, são importantes, que nos darão, se Deus quiser, aí na frente, uma sequência, e ela sendo positiva, essa sequência nos dará uma estabilidade. Dorival, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Você falava sobre essas questões que devem ser trabalhadas nesse meio de ano. Queria te ouvir especificamente sobre o setor ofensivo. Terceiro jogo agora seguido que o Corinthians não consegue marcar gol. Desses 10 jogos desde que você chegou, só fez mais de um contra o Inter aqui em Itaquera, 4-2. O restante ou venceu por 1-0. No caso, contra o Mirassol, uma derrota por 2-1. Como é que você tem visto essa parte ofensiva e o que falta? É um pouco mais de criação, um pouco mais de poder de definição? Por que os números ofensivos não têm acompanhado os números defensivos nesse início de trabalho? É interessante, mas foi bem no momento em que nós perdemos um jogador muito importante que vinha sendo autor aí da maioria dos gols. Juntamente com ele, a perda do Garro e do próprio Memphis, os jogadores de criação que a equipe tem e que dão um outro padrão para o nosso time. Eu acho que foi claro hoje, com a entrada do Garro e o tempo que ele jogou vem numa crescente, né? 30 minutos na partida anterior, agora um pouco mais, até que ele realmente encontre a sua melhor condição. Mas com ele em campo é um pouco diferente, a gente percebe isso. O que eu preciso é encontrar esse equilíbrio, né, entre a marcação, a criação e as finalizações, para que possamos ter uma evolução nesse sentido. Hoje, várias bolas passaram à frente da área adversária sem que nós conseguíssemos o toque final. Tivemos bolas na trave, tivemos boas jogadas de movimentações, conseguimos trabalhar a bola de um lado para o outro, abrindo e espaçando um pouco mais a defesa adversária. Agora falta o momento final, falta o detalhe final, falta o 1 para 1 dentro da área, o que tem que ser uma característica de uma equipe como a nossa. Você tem que tentar o máximo possível trabalhos para que você chegue ao último terço do campo. Isso tem acontecido. Agora, as finalizações, elas passam muito pelo momento, pela confiança e pelas individualidades. Nós estamos no caminho, eu tenho certeza disso e não demora aí, encontraremos tudo aquilo que nós queremos. Oi, Dorival. Aqui, Bruno Cassucci, do GE. Você já falou um pouco sobre sistema tático, mas eu queria que você abordasse um pouco mais a escolha das peças para o jogo de hoje. Você monta um ataque com Memphis, com Thales, com Hector, e aí no intervalo abre mão dessa formação com os 3 atacantes para a entrada do Garro no lugar do Hector. Então, eu queria que você explicasse a sua ideia inicial para a partida e o porquê que você decide mudar no intervalo. Obrigado. Bom, eu acho que tudo isso aí em razão de ter um jogador da importância do Garro na equipe. Ele está voltando de uma lesão, ele não tem ainda fisicamente condição de disputas que são necessárias para um início de partida, onde os jogadores naturalmente estão muito mais frescos, em condições de estarem brigando um pouco mais diretamente na força, na própria determinação de cada um deles. E com isso é natural que haja um prejuízo para um jogador que ainda vem de uma lesão. Os movimentos a partir da entrada dele foram muito interessantes, porque houve uma aproximação com o Memphis, houveram muitos movimentos do Thales, inclusive chegando por algumas vezes em condições de definição, faltando naturalmente o último toque, faltando o detalhe principal e fundamental, que é o gol. Mas eu acho assim, de uma maneira geral, ao longo da partida, nós tivemos boas situações, criando com movimentos algumas possibilidades interessantes de envolvimento da equipe do Vitória, de criação ao mesmo tempo e com possibilidades de definição. Eu acho que já foi um jogo muito diferente daquilo que nós vimos no meio de semana. Aquilo sim, para mim, foi marcante negativamente em razão da postura que nós tivemos. Mas hoje nós procuramos a todo momento, nós insistimos, nós colocamos o time do Vitória praticamente dentro do seu campo de defesa
A exceção dos últimos 15 minutos, sim, que o jogo fica um pouco mais... cria-se uma confiança maior para quem esteja defendendo e a equipe adversária acabou se expondo um pouco mais e criando 2 ou 3 boas alternativas. Mas, de modo geral, foi um jogo que o Corinthians procurou jogar da maneira correta, procurou trabalhar em cima de tudo aquilo que nós estamos buscando. Nós tivemos movimentos interessantes, apenas a finalização final que ainda nos falta. Dorival, boa noite. Thiago Braga do Lance. O senhor falou sobre a ausência do Yuri nesses últimos jogos, a importância, né, que ele tem para o rendimento ofensivo do time. E o senhor já tinha falado também sobre a possibilidade de usar o Thales Magno ali por dentro também, numa dupla, como foi ali no segundo tempo. Eu quero entender como que o senhor pretende suprir a ausência do Yuri enquanto ele não estiver no time, e se falta treinamento ou falta peça específica para suprir a ausência dele? Não, eu acho que nós temos um jogador como o Hector também, que ele cumpriu uma função interessante, porque nós queríamos que ele se aproximasse do Memphis na primeira etapa, atacando, no momento em que estivéssemos posicionados para recepcionar o time adversário, aí sim ele abriria pelo lado direito para iniciarmos ali um combate, até porque a passagem do lado esquerdo é muito forte da equipe do Vitória e boa parte dos gols da equipe adversária nasciam por esse setor. Ele cumpriu muito bem essa função. No segundo tempo, uma alteração, o Memphis tendo a aproximação do Garro, deixando o Thales justamente para essa função de buscar as infiltrações, buscar os corredores, e isso ele fez muito bem, chegando algumas vezes ali em condições de definição ou de bolas atravessadas. Tivemos que abrir o Carrídio justamente para isso. Ele é um jogador que todos nós sabemos, meio-campista, mas que fez também uma função importante pelo lado do campo, já que eu sempre falei isso aqui, o Corinthians foi montado para jogar por dentro, é natural, todos percebem isso. Nós temos necessidade de estarmos buscando alternativas pelos lados do campo para que possamos espaçar um pouco mais a última linha adversária. Isso nós conseguimos, com trocas de passes, rodando de um lado para o outro, com paciência, encontrando espaços para as infiltrações. Tivemos muitas jogadas por dentro, muitas aproximações, jogadas de aproximações, com tabelas, criando situações oportunas para a equipe. Mas, infelizmente, o momento final, nós não fomos felizes hoje. Eu saio muito mais satisfeito em razão daquilo que procuramos fazer. É muito diferente da partida anterior, onde nos passou uma percepção muito ruim em relação a tudo aquilo que a equipe vinha ganhando, vinha crescendo a cada rodada, a cada momento, a cada partida. Mas eu tenho certeza que, com todos aí recuperados e em condições, um pouco mais de trabalhos, nós vamos atingir tudo aquilo que nós queremos. Júnior, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. O time não tem feito o chamado regime de concentração em algumas rodadas. Ontem, pelo que nos foi informado, o time não se concentrou. Eu queria saber se isso tem alguma relação hoje em dia com o desempenho não ser tão bom. Se você concorda com isso, isso é uma decisão do Dorival, uma decisão entre os jogadores, uma decisão do dirigente de futebol, e saber se você se sente à vontade no comando técnico do Corinthians. Por favor, Júnior, obrigado. À vontade em que sentido? Desculpe. Em todos, na verdade, porque o time me parece, né, meio disperso em algumas circunstâncias. Eu não sei se eles estão absorvendo de fato aquilo que você tem tentado passar, né? Bom, o que eu vejo é assim, primeiro, concentração não ganha jogo. Nenhuma equipe concentra mais, a não ser que tenha um jogo na parte da tarde. Isso aí, em todas as equipes que eu passei, últimas, nós não tínhamos concentrações. O próprio Corinthians também já não tinha isso, já há algum tempo, e foi campeão dessa maneira. Então, a concentração
não é fundamental, não é necessária. Você tem que ter confiança nos profissionais que ali estão, e é isso que nós trabalhamos. Trabalhamos com a confiança. Amanhã, se acontecer um episódio qualquer, é natural que nós voltaremos atrás penalizando o grupo todo. Mas, de um modo geral, não tivemos nenhum tipo de situação. E isso tudo também me foi passado pelo Fabinho, que ao longo de todo esse período aí tem acompanhado a equipe nesse aspecto. Segundo, eu estou na equipe há um mês. Nós estamos jogando a cada 3 dias. Eu estou muito tranquilo em relação ao que a equipe possa apresentar. Ainda não tive todos os jogadores a meu dispor. É natural que em uma ou outra rodada sempre você tenha que buscar algumas alterações em razão do desgaste que está acontecendo. Eu acho que dificilmente alguém escalaria uma equipe totalmente alternativa para jogar um jogo contra o Atlético Mineiro lá dentro da arena. E nós fizemos, confiando nos jogadores que aqui estão, e fizeram uma partida muito boa, equilibrada em todos os sentidos, sem que sofrêssemos perigos frequentes ao nosso gol. Raras foram as oportunidades. Então, assim, de um modo geral, a evolução vem acontecendo. Os resultados, às vezes, não mostram aquilo que a equipe talvez venha conseguindo fazer. Concordo que nós precisamos melhorar muito o setor de criação e definição. Isso daí é um aspecto que é um desafio para todos nós, mas que com o retorno desses jogadores que são importantes, voltando aí dessas lesões que tiveram, eu não tenho dúvidas que vai existir um crescimento. Tudo é questão de continuarmos acreditando, repetindo trabalhos. A gente percebe a evolução que a equipe vem tendo. Ela é gradativa, mas ela vem melhorando a cada momento. Eu sinto isso. É uma percepção que não é só minha, dentro do próprio clube. De um modo geral, eu acho que todos têm visto, à exceção do jogo anterior, que foi um jogo muito abaixo daquilo que nós vínhamos fazendo. De um modo geral, nós não temos sofrido em todas as partidas, tanto dos campeonatos como das taças que jogamos. Então, eu acho que isso é um aspecto positivo, até porque a grande cobrança, quando eu aqui cheguei, é que nós tomávamos gols em todos os jogos. Nós estamos fazendo a 10ª partida. Nossa, se não me falha a memória, que são 6 partidas que nós não tomamos gol. Então, eu acho que alguma coisa está acontecendo de bom. O complemento ele vai vir em seguida. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, requer treinamento, requer repetição. E repetição no futebol brasileiro, treinamento no futebol brasileiro, me desculpa, mas é uma utopia. A gente nunca vai ter isso em condições, a não ser num fato anormal como o desse ano, com uma disputa no meio de uma competição que irá parar a partir de agora. E é natural que vamos tentar aproveitar o máximo possível para que possamos melhorar nesse sentido. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai